Fundação Educacional de Votuporanga, 50 anos. Faça parte dessa história. Fundação Educacional de Votuporanga e Unifev oferecem TVU Jornal. Olá, boa noite. O TVU Jornal, segunda edição desta segunda-feira, 17 de outubro, começa agora com as principais notícias do dia. Motorista bate o carro no muro de uma igreja em Votuporanga. Ele se recusou a fazer o teste de bafômetro. E depois de 4 anos, a Câmara de Votuporanga volta a ter uma vereadora. A única mulher eleita na cidade é missionária de uma igreja evangélica. E ainda uma entrevista com o vereador eleito mais antigo da casa. Ele diz que essa foi a campanha mais difícil que já disputou. Futebol, o CAV perde por 2-0 para o Comercial de Ribeirão Preto, mas garante a liderança do grupo 7 da Copa Paulista. E você vai ver ainda uma reportagem com o jovem votuporanguense campeão mundial de taekwondo, que já se prepara para outras 2 competições. É agora, no TVU Jornal. Um motorista bateu o carro no muro de uma igreja no bairro Colinas, aqui em Votuporanga. O acidente foi no último sábado. O acidente aconteceu por volta das 9 da manhã. De acordo com o boletim de ocorrência feito pela Polícia Militar, o motorista vinha pela Avenida Pedro Madri Sanches, sentido bairro Centro, quando perdeu o controle da direção e bateu no muro dessa igreja, atingindo também o registro de água. O motorista, de 39 anos, morador de Parise, não teve ferimentos e ainda, segundo a PM, apresentava sinais de embriaguez e não quis fazer o teste do bafômetro. Ele foi encaminhado para o plantão policial. Segundo o relato do próprio condutor à polícia, essa é a segunda vez que ele sofre um acidente como esse. A polícia não divulgou se o motorista foi enquadrado ou não na lei seca. A punição para quem é pego dirigindo embriagado pode chegar a R$ 4.000, entre multas, taxas e outros custos. Além, é claro, de ter a carteira de motorista suspensa. A estudante de jornalismo Yasmin Gutierrez vem agora com o Região em 1 minuto. Boa noite, Ana. Boa noite a todos. Uma mulher de 32 anos morreu depois de sofrer um acidente de trânsito ontem de madrugada na rodovia Leônidas Pacheco Ferreira, em José Bonifácio. Segundo a polícia, ela seguia pela rodovia quando bateu em uma placa de sinalização. A polícia ainda não soube informar o que pode ter causado o acidente. Um jovem de 24 anos foi preso depois de espancar a mulher de 21 no último sábado à noite. A vítima disse à polícia que, ao chegar em casa, encontrou o marido embriagado e sob o efeito de drogas. Ela ligou para o pai dela ir buscá-la, mas antes dele chegar, o marido a agrediu com socos. Um dos vizinhos chamou a polícia e o suspeito foi levado para a cadeia de Penápolis, onde vai responder por lesão corporal e por ter resistido à prisão. 11 homens foram autuados na última sexta-feira por pesca ilegal durante uma operação da Polícia Ambiental no Rio Tietê, nas cidades de Mendonça, Adolfo, Ubarana, José Bonifácio e Zacarias. Segundo a polícia, todos usavam acessórios permitidos apenas para pescadores profissionais. Eles foram multados no valor de R$ 7.000 e vão responder pelo crime de pesca irregular, com pena de até 3 anos de detenção. Um jovem de 22 anos e um adolescente de 16 foram flagrados pela polícia no último sábado de madrugada, no momento em que pichavam paredes do prédio do Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Cultural e Turístico, em Rio Preto. Os dois foram levados para a central de flagrantes e a polícia registrou um termo circunstanciado de crime ambiental, dano ao patrimônio público, pichação e corrupção de menor. Depois, os dois foram liberados. Essas são as notícias da nossa região. A todos uma ótima noite e até amanhã. E a gente fala agora das eleições 2016. A partir do próximo ano, Votuporanga terá 7 novos vereadores. A cidade tem no total 15 parlamentares, 8 deles conseguiram se reeleger. Mas depois de 4 anos, uma mulher voltou a integrar esse time. Meidão é o vereador mais antigo de Votuporanga, está indo para a 10ª legislatura. Foi reeleito com 1.180 votos.
Eu estou aqui na Câmara há 42, 43 anos, num trabalho árduo, num trabalho de atendimento àqueles que mais necessitam. Além da minha fiscalização ao senhor prefeito municipal e fazedor de lei, eu tenho um social que eu me orgulho de fazer, eu gosto muito do que eu faço. Ao lado do Meidão, outros vereadores também conseguiram a reeleição. Emerson Pereira, Serginho da Farmácia, Osmair Ferrari, Douglas Lisboa, Silvão, Vilmar da Farmácia e Gaspar. Esses vereadores irão trabalhar com 7 que vão ocupar pela primeira vez aquelas cadeiras e que foram eleitos por mais de 8.100 votos. São eles: Chandelle, Rodrigo Beleza, Daniel Davi, Dr. Ali, Marcelo Coienca e Dr. Harry. A missionária Edinalva também é novata e a única mulher da próxima legislatura. E entra para a história do município que até hoje só teve 5 mulheres eleitas para o cargo. É uma responsabilidade, sim, muito grande, né, para nós. Nós não esperamos, assim, a quantidade de votos que nós tivemos. Todos os vereadores eleitos terão muito trabalho para os próximos 4 anos. Entre as missões está a de recuperar a vontade de participação do povo nas eleições. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, só em Votuporanga este ano, a abstenção de votos foi de mais de 23%. O povo está muito revoltado com o político. Isso em geral. Nós estamos atravessando aí uma crise mundial e que atingiu o Brasil. Muitos políticos corruptos, safados, que participaram da vida pública, isso aí enojou o povo. E o povo não quis votar. Bairro Poçobal, 13 mil eleitores, deixou de votar 6.350 eleitores. Então é uma revolta do eleitor no geral, não contra o político, mas no geral. É o que está acontecendo, infelizmente, no nosso país. Pois é, e sobre o alto índice de eleitores que deixaram de votar nessas eleições e também da descredibilidade da classe política, nós conversamos recentemente com o deputado estadual do PSDB, que foi prefeito aqui de Votuporanga durante 8 anos e também tem muitos votos aqui da região, Carlos Pinhatari. E o que fazer para reverter essa situação? Veja só. Eu acredito que a classe política vai ter que mudar o sistema de fazer política. Infelizmente, o partido de esquerda, pseudo partido de esquerda, que era o Partido dos Trabalhadores, eu acho que vai ser dizimado nessas eleições. E me preocupa, porque vai ficar uma direita muito forte e uma esquerda radical muito pequena e quase que anarquista. Acho que a boa política é a melhor maneira de você melhorar a vida do cidadão, né? E eu acredito nisso, por isso que eu estou na política. Eu estou político, eu não sou político, eu não quero ser profissional disso, né? Mas eu acho que o povo brasileiro vai ter que ter lá na frente vai ter que escolher o que é que nós queremos. E isso vamos ter que voltar as pessoas do bem na política brasileira, né? Não é por causa de meia dúzia de bandidos que passaram aí no governo federal, porque a gente não pode generalizar, né? Eu não posso dizer o PT é um partido de corrupto. Não é verdade. Algumas pessoas desse partido que ficaram em cargos de extrema confiança assaltaram o Brasil. Quer dizer, é isso que nós não podemos ter mais. Na segunda quinzena de novembro está previsto um curso para os vereadores que foram eleitos pela primeira vez. Entre as atividades, eles terão aulas de oratória. E hoje tem sessão na Câmara de Votuporanga. Danilo Arroio Martins traz para a gente a ordem do dia. Hoje acontece a 37ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Votuporanga. Serão votados os projetos de lei 173/2016 sobre alteração na lei número 5.751 de 22 de março de 2016, referente à regulamentação de imóveis e loteamentos na cidade. Também o projeto de lei número 151/2016 sobre a denominação de rua Joventina Maria da Silva. A sessão começa às 6 da tarde e é aberta a toda a população. Você acompanha amanhã a exibição da sessão na íntegra a partir das 7h30 da noite na TV Unifev canal 55 e também no digital canal 53. Com imagem de Dante Parra, Danilo Arroio Martins para o TV o Jornal. O consumidor cadastrado na Nota Fiscal Paulista já pode resgatar o saldo referente às compras feitas no segundo semestre do ano passado. A estudante de Publicidade e Propaganda, Lígia Ruiz, tem as informações.
A Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo liberou cerca de 680 milhões de reais em crédito. O dinheiro pode ser transferido para uma conta corrente ou conta poupança. Para isso, o contribuinte precisa acessar o site do programa, que é nfp.fazenda.sp.gov.br. O dinheiro fica à disposição por 5 anos. Outra opção do contribuinte é converter o saldo em desconto no pagamento do PVA 2017. Neste caso, o pedido também deve ser feito pelo site, mas o prazo termina no dia 31 deste mês. Lídia Ruiz para o TVU Jornal. A nota fiscal paulista prevê a devolução ao contribuinte de parte do ICMS recolhido pelos estabelecimentos comerciais. Para ter acesso a esse benefício, basta se cadastrar no programa e pedir a inclusão do CPF na nota fiscal. E a seguir, vamos falar da vacinação contra a raiva em cães e gatos aqui em Votuporanga. E ainda uma reportagem emocionante sobre mulheres que venceram a guerra contra o câncer com a ajuda da dança. A gente volta já. A campanha de vacinação antirrábica segue aqui em Votuporanga. Cada semana, segundo a equipe do setor de controles de endemias e zoonoses da Secretaria Municipal de Saúde, há mais de 20 anos a cidade não registra um caso dessa doença. E para garantir que ela não volte, a solução é mesmo essa: vacinar. A vacina antirrábica, também conhecida como vacina contra a raiva, é uma das principais maneiras de controlar a doença em áreas urbanas. Ela pode ser transmitida para qualquer mamífero e, se não for diagnosticada rapidamente, pode levar à morte. É uma doença que é transmitida para o ser humano e pode causar a morte. Então tem que prevenir realmente o cão, o gato, para poder eliminar essa doença e não ter mais essa doença na nossa cidade. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Votuporanga é que até o final da campanha, 9 de dezembro, sejam vacinados cerca de 10 mil animais, entre cães e gatos. Para facilitar a vacinação dos bichinhos de estimação, a cidade foi dividida em setores. A vacina é de graça e deve ser vacinados animais a partir dos 3 meses de idade. A meta é vacinar uma média de 10 mil animais e até agora a gente já vacinou uma média de 1.500 animais. Então está sendo uma meta muito boa dessa vez. A campanha vai até o dia 9 de dezembro e esta semana as equipes estão no polo da Universidade Aberta do Brasil, a UAB. A vacinação é das 8 da manhã até o meio-dia e também recomeça às 1h30 e vai até às 4 da tarde. E vamos saber agora como fica o tempo amanhã aqui em Votuporanga e região. Olá! O forte aquecimento e a umidade elevada provocam chuva isolada entre o final da tarde e o início da noite na região sudeste. Na capital, o dia é de sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite. Por lá, as temperaturas ficam entre 34 e 19 graus. Em Rio Preto, o sol com muitas nuvens pela manhã e previsão de chuva à tarde e à noite. Lá tem mínima de 25 graus e máxima de 36 graus. Já em Votuporanga, a segunda-feira amanheceu ensolarada com algumas nuvens e tem previsão de chuva para o final da tarde e o começo da noite, com mínima de 24 graus e máxima de 38 graus. Até mais! E agora a gente fala do Outubro Rosa e das ações que são desenvolvidas durante o mês para lembrar as mulheres da importância de se prevenir contra o câncer de mama e fazer o autoexame com regularidade. Em Votuporanga, desde 2014, um projeto de dança do ventre reúne mulheres que estão em tratamento e também as que já venceram a doença. No detalhe das mãos, no lenço, no sorriso que está no olhar. A dança do ventre faz muito bem para as mulheres como a Marlene, que venceu o câncer de mama. Nós mexemos com a mentalidade, com a mente, né? Com a atividade física, que isso é muito bom para conosco, né? A gente percebe que nós temos muita vida pela frente ainda, né? Marlene faz dança do ventre nessa escola, no projeto Viva a Vida, que é promovido desde 2014.
Ajuda as meninas que estão fazendo tratamento ou que já passaram por tratamento de câncer a cuidar um pouco mais de si, pensando não só na atividade física, que a dança do ventre traz para elas, né, mas também ajudando a se cuidar melhor, porque a gente acaba se arrumando para dançar nos lugares, né? Atividades como essa causam efeitos significativos para as mulheres que estão tratando do câncer. O tempo em que estão aqui, uma vez por semana, é cheio de muita alegria e descontração. Pela amizade que a gente cria entre a gente, dá uma força. Fez quimioterapia, vem para aula no mesmo dia, vem no dia seguinte. Então, às vezes, não está muito bem a hora que chega, mas está muito melhor a hora que vai embora. E elas não ficam só neste ambiente. O desafio é ainda maior. Sobem em palcos como nessa apresentação. A missão aqui é encantar e também motivar. É no ritmo da dança que elas mostram que é possível superar. Nós procuramos sim trazer as pessoas diagnosticadas para a nossa dança, para trocas de ideias, experiência, né? E para viver vidas com qualidade dançando, que é muito bom. Para participar dessas aulas é preciso ligar no telefone 3046-5154. O projeto é desenvolvido pela Escola de Dança Alma Gêmea e é cobrada uma taxa diferenciada para mulheres que estão lutando contra a doença e que também já passaram pelo câncer. E daqui a pouco as notícias do esporte. Josiano Garofolo traz pra gente os resultados do Brasileirão e ainda fala do CAV, que apesar da derrota pro Comercial de Ribeirão, é líder do grupo e se prepara para o próximo desafio. E nós acompanhamos também os treinos do jovem votuporanguense, o campeão mundial de taekwondo, que já se prepara para outras competições importantes. A gente volta já. O jovem votuporanguense João Pedro Figueiredo, que foi campeão recentemente de taekwondo lá no Texas, nos Estados Unidos, já se prepara para outras duas competições. Uma delas é a Copa América e a outra é fora do país, na Coreia do Sul. Ele tem 9 anos, 1,46 m e pesa 37 quilos. Esse é João Pedro, o jovem votuporanguense que já tem um título internacional no taekwondo. Experiência. Agora tem que treinar mais também. João Pedro foi campeão no 14º Anual 2016 AMTA Internacional de Taekwondo, promovido no Texas em setembro. Olhar para o passado só se for mesmo para comemorar as boas lembranças. O foco mesmo agora é olhar para frente e buscar muitos outros troféus como esse. Foco e determinação João Pedro tem de sobra. Tanto é que o ano nem acabou e ele já está de olho em 2017. Em fevereiro vai para a Copa América de Taekwondo, que será em Arujá. E em julho vai passar 15 dias onde tudo começou, vai para a Coreia do Sul. Foi convidado para treinar na terra do Taekwondo e também competir. É um menino dedicado. Você vê que ele... Cada vez que treina, ele gosta mais do treino. Orgulho para o pai, que acompanha cada momento. Está ali, sempre de olho, atento no futuro do garoto e também no presente. Apesar assim, da pouca idade dele, ele sair muito bem nas competições, nós não forçamos ele. A gente tenta fazer assim, num momento lúdico, uma coisa assim bacana, que ele não se canse, né? A gente não força, não esforça ele, fica bem à vontade. Então é uma coisa assim que flui natural dele, entendeu? E agora a gente fala então de futebol com o Josiano Garofolo. Olá, boa noite. Você que acompanha a segunda edição do TV O Jornal, momento do nosso comentário esportivo. E hoje a gente começa falando sobre a Votuporanguense. Torcedor foi na arena ontem, saiu de lá bravo, né? Ninguém gosta de ver o time do CAV perder. A Votuporanguense foi derrotada aí 2-0 para o Comercial de Ribeirão Preto. O Comercial treinado pelo Marcelo Henrique Dias, ex-treinador do CAV, que é aqui de Votuporanga, que aliás o Comercial já eliminado da Copa Paulista e o CAV classificado, mas todo mundo esperava uma atuação convincente dentro de casa.
time da Votuporanguense com desfalques importantes e acabou perdendo aí por 2-0. Muito quente, muito calor, mas o que importa agora é a sequência da competição. A Votuporanguense aí que enfrenta o 15 de Piracicaba, agora é mata-mata, é jogo de ida e jogo de volta. Primeiro jogo na Arena Plínio Marim e o segundo jogo lá em Piracicaba. Jogo difícil, duas partidas muito complicadas para a Votuporanguense aí que deve ter desfalques, continuar com desfalques, mas a gente continua torcendo, continua incentivando aí, empolgados aí com a Votuporanguense, que é o time da nossa cidade. Outros confrontos aí da terceira fase da Copa Paulista, a Ferroviária vai jogar contra o Nacional, o Rio Claro contra o São Carlos e o São Caetano joga contra o Bragantino. Vamos falar rapidamente de Campeonato Brasileiro, rodada emocionante, principalmente para os palmeirenses como eu aí, ficaram bem nervosos aí no final de semana, no domingo, todos os jogos aí realizados neste domingo, mas para o Palmeiras o desfecho da rodada foi, posso dizer que o melhor impossível. Venceu o Figueirense, o Flamengo perdeu para o Internacional, do mesmo jeito que o Atlético Mineiro perdeu para o Botafogo, e com isso o Palmeiras agora abre 4 pontos de vantagem aí na tabela de classificação. Significa que já é campeão? Não, mas está uma vantagem que basta agora administrar. Faltam 7 jogos aí para o final do Campeonato Brasileiro e o Palmeiras pode se dar o luxo até de perder uma partida, que segue líder aí do Campeonato Brasileiro. E na próxima rodada, tem um jogo agora no meio de semana, mas os jogos, a maioria da Copa do Brasil, mata-mata da Copa do Brasil, e o restante dos jogos do Campeonato Brasileiro voltam no próximo final de semana. E entre as partidas, olha a ironia, o Flamengo vai jogar contra o Corinthians. Então, acredito que muito torcedor aí do Palmeiras vai torcer para o arquirrival Corinthians. Essas são as emoções do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder com 64 pontos e o Flamengo vice-líder com 60. Depois dos paulistas, o Santos é o quarto colocado com 55. O Corinthians é o 7º com 48 pontos. A Ponte Preta, 10ª posição com 45 pontos. O São Paulo, 16ª posição com apenas 36 pontos, apenas 1 ponto da zona de rebaixamento. Mas o Tricolor joga daqui a pouquinho, joga hoje à noite contra o Fluminense, joga fora de casa. Tá ficando um pouco complicada aí a situação do São Paulo. Torcer para uma vitória aí, para afastar um pouquinho aí esse fantasma do rebaixamento. Gostaria de convidar todo mundo, daqui a pouquinho, após o jornal, tem o programa Meio de Campo, a gente vai repercutir melhor aí todos os resultados do final de semana. Esse foi o comentário esportivo de hoje. E assim a gente termina a segunda edição do TV O Jornal. Assista agora o programa Meio de Campo. E amanhã, logo cedo, às 8h15, você acompanha as notícias fresquinhas de Votuporanga e região no Jornal da Manhã Unifev, ao vivo pela rádio, TV e internet, na fanpage da TV Unifev. Para você, uma ótima noite. A gente se vê aqui amanhã. Eu te espero, 6:45. Tchau.